Bom dia, pessoal! Nós somos do grupo 3 e iremos apresentar o nosso trabalho sobre a artista Dara Galvão. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Dara Galvão, tenho 22 anos, sou artista visual, grafiteira, monitora cultural. Tô no meio artístico, vai fazer desde sempre estive, né? Mas começar a trabalhar profissionalmente foi de uns 3 anos para cá. Comecei através do grafite, né? Fazendo algumas oficinas. Eu sempre me interessei pela arte de rua, desde criança, assim, sempre acompanhei, sabe? Na volta de casa, pelo ônibus, eu achava muito massa. Só que eu nunca achei que isso seria uma oportunidade para mim, nem que eu entraria para esse ramo, sabe? E aí, conforme eu fui fazendo as oficinas, entrei no meio da tag também, fazia bastante antes de ir pro grafite em si. E depois das oficinas surgiram algumas oportunidades de fazer trabalhos com grafite, né? E aí, através disso, eu fui desenvolvendo e continuo até hoje. Busco bastante trabalhar com essa técnica, né? Porém, eu sou do ramo da pintura também. Faço algumas telas nesse momento, em 2024, eu entrei com a série O Que Não Foi Dito, que fala muito sobre a nossa ancestralidade, né? E como ela reflete no nosso cotidiano. Isso, algumas vivências minhas, vivências de amigos, de pessoas que eu vejo ao redor. Então, eu tento retratar bastante histórias e acontecimentos que são semelhantes aos nossos, né? Entre os nossos. Então, isso é diversas áreas, sabe? Atualmente eu tô com 2 telas nessa série, né? Que é a série do Que Não Foi Dito. E elas retratam bastante sobre isso, né? E como que essa ancestralidade reflete no futuro? Em relações de afeto, no amor, no profissional, sabe? E como até às vezes que a gente acaba sendo um pouco bruto, que ditam a gente como radicais ou agressivos, isso não é algo nosso, sabe? Isso é algo que a gente às vezes vem com ódio, não é um ódio específico para a pessoa, mas sim uma raiva do mundo, sabe? Como que ela transforma a gente, como que a gente transforma isso em algo bom, como a gente transforma isso em cultura. E é através disso que eu venho retratar nessas telas, né? Essa série, ela vai conter 6 obras, vou até dar uma pausa aqui, porque vai passar o tempo. Enfim, ela vai conter 6 obras, né? Essas duas aí eu vou acompanhar, vou mandar para vocês pelo portfólio, para vocês acompanharem também se tiverem interesse. E fala muito sobre isso, né? No grafite eu também busco retratar isso, mas de uma forma eu não digo com menos detalhes, mas mais direcionada, sabe? Porque eu penso que, querendo ou não, grafite é uma arte que ela vai te invadir, né? A pintura, querendo ou não, às vezes você vai ter que ir numa exposição, você vai estar no centro cultural e você vai ver uma pintura, mas o grafite não, ele te obriga a ver quando você está voltando ao trabalho. E eu acho que ele é muito importante por isso, sabe? Porque, querendo ou não, acessam os nossos. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que entrei nisso através da minha quebrada, sabe? Passando, e aí você vai vendo. Então, eu acho que o grafite em si é muito importante para isso, sabe? Por isso que eu tento mesclar bastante entre esses dois. E é isso, gente. Vocês me acompanhem aí se tiver interesse. Gostei muito dessa oportunidade. E é isso. Um beijão, um bom dia. Conseguimos realizar uma entrevista com a artista e iremos apresentar agora para vocês as respostas que obtivemos. O que me inspira a fazer minhas obras são minhas vivências atuais, sabe? Que eu tento buscar isso na ancestralidade, sabe? Momentos bons que eu acabo vivendo, problemas da vida, às vezes, situações do cotidiano, sabe? Tudo que a gente vai passando no dia a dia, mas o que o ancestral interfere nesse seu dia a dia, sabe? Como que isso vai te ajudar, como que você pode tirar frutos disso, resoluções até, sabe? E aprendizados. É, e as obras, atualmente, elas têm buscado isso bastante, né? Tento retratar isso através de algumas expressões, principalmente não, né? Só de pessoas pretas mesmo. E focar mais nisso. O maior objetivo com essas obras é as pessoas tentarem não achar uma resolução através do olhar sobre elas, mas sim implicar um pensamento, sabe? Uma dúvida. O que aquilo está retratando que vai despertar em mim, sabe? E através disso gerar um pensamento, sabe? Às vezes um incômodo que a gente pode estar nesse papel muitas vezes, sabe? E aí é trocar essas pessoas pretas em si, porque eu acho que o meu trabalho é 99% sobre isso. O que me despertou a
começar a produzir arte, eu sempre tive em contato, né? Minha mãe, ela fazia bastante artesanato, então através dos materiais dela eu sempre gostei de mexer com isso, mas nunca como que eu posso dizer, uma visão clara do que eu estava fazendo, sabe? Era mais como um hobby. E aí, desse hobby, fui fazendo oficinas de grafite, né? E aí eu gostei bastante, mas eu gostei principalmente pela questão da pichação a princípio, porque desde criança eu observava muito no caminho da escola e voltando bem criança mesmo, e eu achava muito louco, né? Tipo, pô, as pessoas estão pintando na rua, como que funciona isso? Eu achava muito interessante, mas nunca nem passou pela minha cabeça fazer isso, né? E aí, depois de um tempo que eu fui fazendo as oficinas de grafite, eu começava a fazer bastante tag na rua. Nunca fui diretamente da pichação assim, mas eu fazia bastante tag, com spray até e outros materiais. E aí, depois disso, eu comecei a pintar, né? Eu me interessei pelo grafite, mas não fui para ele direto. Então, eu comecei a pintar mais e daí vender algumas telas e tudo. E aí, depois, eu comecei com grafite em si. Fui convidada para participar de um evento da cidade. E aí, eu gostei muito, cara, porque eu pensei, pô, eu tô fazendo trabalho e ele vai ficar na rua, né? Tipo, as pessoas vão passar, vão olhar, que da hora, vai ter um pensamento sobre isso. E aí, isso implicou para eu começar nessa parte artística. Isso tanto com as telas, né? E com o grafite em si. Hoje em dia eu fico bastante entre as duas. O público são pessoas pretas, de todas as idades, espero. E a trajetória eu falei um pouco desse outro áudio, mas basicamente é isso, né? Comecei através de ver nas ruas em si, pelo grafite, né? Depois de um tempo, quando eu já estava nesse processo aí que eu falei no outro áudio, de estar mesclando um pouco dos dois, de tanto de trabalhar com grafite quanto com pintura, eu gostava muito da pintura assim em si, porque eu acompanhava, sabe? Sempre acompanhei artistas e eu achava muito louco, mas eu nunca imaginei que dava para você, querendo ou não, trabalhar com isso, sabe? Hoje em dia, ainda assim, não é um trabalho 100% que eu consiga ficar só com isso, assim, mas grande parte, toda a minha dedicação em qualquer trabalho que eu vou fazer é direcionar para arte e ficar só nessa carreira, né? E a trajetória foi essa. Depois de acompanhar diversos artistas, comecei a pintar mesmo, vender algumas telas por fora, assim. Comecei a fazer bastante trampo de grafite na minha cidade a princípio. E depois que eu fui sair mais para São Paulo, sabe? Sair para outras regiões para conhecer as pessoas desse movimento. Porque até então eu fazia arte sozinha. Tipo, não conhecia artistas, não tinha esse contato, era eu e minhas pinturas. E depois que eu comecei a ter esse contato, sabe? É através de mutirão de grafite, que é um rolê que uma pessoa organiza, acha uma rua, um lugar, e fala, vamos pintar. E aí você vai conhecendo várias pessoas. Através de conhecer as pessoas, eu entendi que tem muita gente nesse mesmo rolê que eu. E aí eu comecei a acompanhar mais, sabe? Tentar ir para festivais de grafite em outros estados. Ainda estou nesse processo assim, gosto bastante. De outras cidades, isso eu faço bastante também. Com pintura, tento fazer, ir em bastante exposição, tipo, de referências minhas, da minha idade principalmente, sabe? Sobre o que despertar no público com as minhas obras, é esse pensamento mesmo, sabe? Tipo, às vezes a gente não pode chegar numa pessoa e perguntar, mas às vezes quando ela olha uma obra de arte, ela vai gerar pensamentos para ela, né? E aí esses questionamentos, sabe? De como que a gente tá deixando isso interferir, como que a gente pode, através de saberes ancestrais, tipo, da sua casa, da sua família, ou se você é de alguma religião. Eu trabalho bastante, na verdade, eu só trabalho com essa religião, que é, no caso, a religião de matriz africana, do candomblé, né? Que eu tô adepta a ela. Porém, eu creio que muitas pessoas conseguem ver algumas ligações, por mais que você não conheça a religião, através da sua vivência, principalmente a gente que é brasileiro, né? Então, gerar essas perguntas e através dessas perguntas elas conseguirem achar uma solução, sabe? Gerar um pensamento ao você observar aquela tela, aquele grafite, sabe? E como que isso pode te solucionar, sabe? Alguns problemas simples. Sobre meu passado e meu presente afetar minha história é exatamente isso, sabe? Como a arte, às vezes, ela não é dada como uma opção pra gente, nem de trabalho, nem de hobby, às vezes, sabe? Porque as pessoas acham que é algo fútil ou que não tem um valor que nem outras profissões, sabe? Então, eu acho que exatamente por eu ter convivido no meio da arte, sabe, indiretamente, por exemplo, no caso da minha mãe, ela trabalhava com artesanato, né? Ela sempre fez isso como hobby. Ela pode vender, ela vende às vezes, mas ela não toma isso como trabalho. Isso não é um julgamento, de longe.
mas como que isso poderia ser uma oportunidade para mim, sabe? Querendo ou não, tipo, eu tenho minha avó, eu tenho minha mãe que elas trabalharam para isso, sabe? Para eu ter a oportunidade de dar escolha. Muitas vezes nossos pais não têm essas escolhas, sabe? Nossas mães. Principalmente a gente que vem de outras regiões, né? Minha avó é uma mulher baiana, ela veio para cá com 14 anos, e aí eu penso no que essa luta pode interferir no meu dia a dia. Como que eu tô aproveitando isso, essas oportunidades de pessoas que vieram antes de mim, que trabalharam, para eu ter a oportunidade de escolher, sabe? E entender que a arte, sim, pode ser uma válvula de escape, ela pode ser um trabalho, ela pode ser muitas coisas, sabe? Olha, eu acho que essa pergunta é muito complicada. Eu acho que não tem nenhuma mais importante, mas a gente sempre tem aquelas que a gente vai ficando mais apaixonada, né? Mas como a arte é muito versátil, ela atemporal às vezes, a gente acaba se apegando a uma. Geralmente as que eu estou produzindo atualmente, as que eu tenho mais apego, assim. Porque, querendo ou não, quando o tempo vai passando, vem uma evolução, né? E não é uma evolução que suas obras antigas não valem de nada. Eu tenho amor por todas as minhas obras antigas, tem algumas mais que outras. E cada uma tem sua história, cada uma conta uma fase minha, sabe? Então eu tenho muito carinho. Às vezes eu gosto, como eu disse, mais de algumas, que nem as que eu tô produzindo agora, mas é por conta disso, porque eu tô vendo um desenvolvimento, eu tô vendo quando eu tô estudando para trabalhar aquilo, como aquilo tá se personificando, sabe? Como aquilo tá ficando real e mais próximo do que eu busco pro meu trabalho, sabe? Então você vai se apaixonando. Posso estar apaixonada por essa obra, admirando, flertando com ela agora, mas ano que vem eu posso fazer uma outra obra que eu vou ficar muito mais apaixonada, sabe?